Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou aqui do time de operações na Work. Trabalho aqui há 7 meses já. Atualmente eu cuido das contas premium da Work, mas eu sou jornalista de formação. Estudei jornalismo, estudei bastante inglês também, mas comecei a trabalhar com atendimento ao cliente faz aproximadamente 2 anos. E sou apaixonada pelo que eu faço hoje em dia. Para mim é uma satisfação muito grande trabalhar com clientes. Bom, em 2017 na verdade a minha vida inteira sempre quis muito aprender inglês, falar inglês fluente. Então em 2017 eu resolvi fazer um intercâmbio chamado Au Pair. Para quem não conhece, é um programa onde você vai cuidar de crianças em outros países, né? No meu caso eu escolhi os Estados Unidos, e em troca você ganha uma bolsa de estudos e um salário para se manter lá. Então eu fui fazer esse intercâmbio, né? Escolhi uma família me escolheu e fui morar em Boston, que é uma cidade próxima, mais ou menos 4 horinhas de Nova York. E aí eu me deparei com uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse viver na minha vida, aliada a todo o processo de adaptação em um outro país, de adaptação em conviver com pessoas numa outra língua, ou mesmo trabalhar numa outra língua. Eu me deparei com a situação da xenofobia. Por incrível que pareça, dentro da casa que eu morei, né, eu me deparei com situações onde o pai das crianças que eu cuidava fazia piadas de mau gosto a respeito do meu sotaque, ou fazia comentários sobre algumas atitudes que eu tinha, comentários que me faziam achar que talvez ele pensasse que eu fosse uma pessoa burra pelo fato de eu ser latina, porque até então eles tinham convivido com outras meninas que eram da Europa, né? Eles conviveram com uma menina portuguesa e uma menina austríaca. E aí então chegou uma latina lá. E eu sentia que o problema do pai comigo era o fato de eu ser latina ou alguma outra questão que ele não fosse com a minha cara. Mas assim, não era uma convivência bacana. Para exemplificar alguns comentários que ele fazia, né? Então, por exemplo, quando eu ia levar as crianças na escola e ele fazia questão de me dizer que eu tinha que colocar as crianças dentro do carro pelo lado da calçada, não pelo lado da rua. Como se isso fosse uma coisa muito difícil de alguém fazer, né? Imagina, nem se fossem adolescentes eu deixaria entrar dentro do carro fora de segurança. Imagina uma criança de 8 anos e outra de 5. Mas ele fazia esse tipo de comentário, né? E a respeito do sotaque, toda vez que eu falava alguma coisa, ele me corrigia. Mas ele não corrigia naquele intuito de ajudar, né? Ah, legal, ela tá aprendendo uma segunda língua, né? Essa não é a língua dela, uma língua completamente diferente, né? Então ele corrigia pra zoar, corrigia pra tirar sarro do meu sotaque. Teve uma vez que eu tava tentando ensinar a menina de 5 anos a pedir uma música pra Alexa, né, aquele dispositivo da Amazon, e a menina não conseguia falar o nome da música, e aí eu falei pra menina repetir de certa forma, e aí a menina repetiu, a Alexa não entendeu. E aí o pai veio falando, é porque você está ensinando a minha filha errado, porque você fala errado, é de tal jeito. E aí ele falou para Alexa e a Alexa também não entendeu ele. Então eram situações assim que eram muito, muito incômodas, né? Porque quando você faz um intercâmbio, não é só uma questão de mil maravilhas, você viaja para Nova York no final de semana e gasta pouco dinheiro. Você compra um iPhone mais barato. Isso é a parte boa do intercâmbio. Agora você imagina, você tá num país diferente, você estar se adaptando a um trabalho, a uma casa, a uma rotina, uma cultura diferente da sua. E além de todos esses processos de adaptação, você ter que lidar com a xenofobia, sendo que você tá lá dando o seu melhor
por crianças que não são seus filhos, não são seus parentes, você tá dando o seu melhor por amor a eles, e mesmo assim eu me deparava com essas situações. Mas se eu for pensar em alguma coisa positiva disso tudo, é que eu aprendi a me valorizar bastante, porque eu comecei a estudar inglês, digamos assim, velha, porque eu convivia com pessoas que tinham estudado inglês desde os 4, 5 anos, e eu fui estudar inglês com 15 anos, e eu aprendi muito rápido. Então, essa situação, depois com outros elogios que eu ouvia de outras famílias, ou mesmo com provas de proficiência que eu fiz depois que eu tirei a nota máxima, eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi que um comentário idiota de uma pessoa que talvez estivesse num dia ruim e quisesse atingir o elo mais fraco dentro da casa, é que isso na verdade era uma coisa positiva, porque afinal eu falava 2 línguas fluentes e o cara falava uma só. Então isso me fez aprender a valorizar o meu trabalho. E aí eu encaixo isso não só na língua inglesa, mas também no meu trabalho hoje em dia, né? Aprender a valorizar aquilo que eu faço e aprender que eu sou boa pelo simples fato do meu esforço e do meu trabalho, da minha dedicação diária. Bom, e desde que eu entrei aqui na Work, na verdade desde o primeiro dia de trabalho, eu entrei assim, consegui a vaga na Work muito rápido, depois de sair de um outro trabalho que eu estava fazendo, e entrei aqui e apesar de eu ter começado virtualmente, né, eu me senti abraçada. Eu me senti abraçada pelas pessoas, pela ajuda que eu tive de pessoas já do time de operações. Eu me senti assim, que eu estava num ambiente onde eu nunca seria julgada. Aqui não é o caso de precisar usar o inglês, mas eu nunca seria julgada pelas minhas experiências anteriores, ou seria julgada pelo fato de eu ser mulher, ou seria julgada pelo fato de não estar na minha área de formação. Eu senti que aqui a gente abraça a pessoa pelo talento que ela tem. E esse talento, ele não está relacionado a se fazer a melhor faculdade ou se ter as melhores experiências prévias. Ele está relacionado ao que a pessoa é, ao quanto ela pode dar do sangue dela para fazer as coisas darem certo. E eu sinto que se por acaso chegasse uma pessoa de fora aqui na Work para trabalhar, essa pessoa ia ser massacrada no melhor sentido possível de coisas boas, né? Então essa pessoa ia ter muita ajuda, né? Assim como eu fui muito ajudada quando eu entrei aqui, a entender o trabalho, a pegar tudo certinho. Essa pessoa ia ser extremamente ajudada nisso. Ela ia ser ajudada na língua também. Aí, né, da forma que aconteceu comigo, não ia acontecer com essa pessoa, porque todo mundo aqui ia ajudar, ia ter muito carinho, né? Olha, não é dessa forma, é dessa, experimenta falar dessa forma. Eu acho que ia ser muito legal, porque aqui dentro da Work eu sinto que as diferenças, elas simplesmente não existem. Elas existem pra gente valorizar o outro, mas não pra diferenciar esse outro de uma forma negativa. Então, se você é diferente aqui dentro, maravilha, que da hora, o que você faz, o que você já fez, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, isso aqui é visto de uma forma muito positiva. E eu sinto que se chegasse alguém aqui, essa pessoa ia ter muita sorte, porque a gente ia tratar com o mesmo carinho que a gente trata todo mundo que entra aqui. Bom, então eu gostaria de agradecer a minha participação aqui nessa série. Foi muito legal contar um pouquinho da minha experiência. Apesar de ser uma realidade muito diferente, né, para mim, me ensinou muitas coisas. E é isso, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu amo o que eu faço e quero continuar aí ajudando as pessoas por muitos e muitos anos.